A literatura coreana é um grande sucesso nas livrarias brasileiras. Literatura infantil, romances, biografias de grandes nomes da música pop coreana, escrita criativa, poesia, filosofia, esses e vários outros gêneros fazem presença na literatura coreana e estão ganhando cada vez mais espaço em prateleiras de livrarias como essa daqui. Nesse vídeo, vamos tentar entender um pouquinho como que é todo esse processo editorial, desde a aquisição dos direitos de um livro coreano até a sua chegada nas prateleiras de uma livraria do Brasil. E se você também está à procura de livros coreanos ou de autores coreanos para ler, fica aqui nesse vídeo que lá no finalzinho eu também vou trazer algumas recomendações de leitura que você com certeza vai adorar. Mas antes, vamos entender como os livros coreanos são publicados no Brasil. E quem vai ajudar a gente a entender melhor como os livros coreanos chegam ao Brasil é o Luiz Girão, tradutor e agente literário pela Ara Cultural. Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Girão, eu trabalho como agente e tradutor de literatura coreana. Eu também dou aulas na Universidade de São Paulo na área de língua e literatura coreana. Eu faço pós-doutorado na área de literatura infantil e eu venho trabalhando como agente literário na área cultural desde 2020, junto com a professora Yoon Jong-in, que é a principal tradutora de literatura coreana no Brasil desde os anos 90. Aí quando foi em 2014 para 2015, eu vim para São Paulo para fazer um mestrado a partir da obra da Suzy Lee, que é a principal autora de literatura infantil mundialmente, e aqui no Brasil foi uma das primeiras a chegar na área de literatura infantil. Então eu comecei a pesquisar a obra dela porque eu pensei, essa artista que é coreana, ela está ganhando nome internacionalmente a partir de livros que não têm palavras. Então, assim, a literatura coreana infantil estava chegando no mundo a partir de uma obra que era feita só por imagens. Então, como isso é literatura? Então, eu fui me interessando por isso e comecei a estudar literatura infantil coreana, mas eu já lia a literatura coreana paralelamente, né? Porque a gente tem o Por Favor, Cuide da Mamãe, lá de 2012. Aí, depois, em 2013, tem a Vegetariana, da Han Kang, pela professora Yoon, a tradução. E isso foi cada vez mais um título por ano chegando e eu, paralelamente à minha pesquisa, fui estudando e lendo a literatura coreana. Mas lá em 2020, a gente cria a Ara Cultural para fazer o agenciamento de obras e a tradução de obras para o mercado brasileiro, sempre prisando pela tradução direta do coreano para o português e também defendendo direitos autorais de tradução. E onde entra o trabalho da editora nisso? Para entender melhor, conversei também com a Thalita, diretora de aquisição da Intrínseca, uma das maiores editoras do Brasil e grande responsável pela publicação de diversos títulos coreanos por aqui. O trabalho de aquisição é um trabalho de muita pesquisa. Então, esse tempo todo, o meu trabalho e das outras profissionais de aquisição da nossa equipe é um trabalho de pesquisa ativa. Amo K-pop, eu tenho acompanhado muito há muitos anos e vejo essa oportunidade. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto editor de aquisições e principalmente tendo a plataforma, como por exemplo a Intrínseca tem, de trazer narrativas de outros lugares. Isso é um foco muito grande meu, da gente dar vozes para outras vozes do que a gente já teve antigamente. Então, menos eurocentradas, menos narrativas brancas, a gente conseguir dar voz para protagonistas LGBTQIA+, que sejam narrativas em que as pessoas se vejam, se reconheçam e fiquem felizes. Porque livro também é isso, né? Livro é identificação, livro não é só o escapismo, livro é um momento em que você reflete sobre a sua realidade, sobre as realidades que não fazem parte da sua vida. E então essa tem sido uma busca muito grande nossa, de trazer essas possibilidades, de trazer novas narrativas. Então tem sido uma pesquisa mesmo muito grande, de o que combina também com o catálogo, porque isso também faz diferença, né? Se alinha com o catálogo da Intrínseca, se alinha com o futuro que a gente quer moldar de publicação, porque o trabalho de aquisição é um trabalho quase de futurologia. Eu não estou comprando um livro para ser lançado daqui a uma semana, eu compro um livro para ser lançado daqui a um mês, se a gente correr. Um mês assim, desesperado. Mas normalmente é para daqui a 6, para daqui a 8. E daqui a 6, daqui a 8, o mundo é outro, as pessoas são outras. Então, é um exercício de futurologia, de onde a gente quer colocar esse catálogo. Então, tem sido um trabalho de muita pesquisa, muito porta fechada também, de buscar com quem a gente vai falar, de dizer oi, de se apresentar. E também tem essa quebra, a Intrínseca é uma editora muito conhecida dentro de um mercado.
E aí, quando a gente está indo para novas culturas, a gente também precisa entender como falar com novas culturas, como respeitar os costumes. Então, tudo isso tem sido um processo de aprendizagem muito grande e dá trabalho, mas é muito bom. E eu acho que é uma das coisas mais recompensadoras é você ver uma pessoa com um livro e falar assim: nunca imaginei que eu ia pegar esse livro para ler, nunca imaginei que ele seria publicado no Brasil. Então, tem sido uma experiência muito legal de muita pesquisa, muito trabalho, de entrar em contato com os agentes, de se apresentar, de apresentar a empresa. E é árduo, mas é recompensador ao mesmo tempo. É um trabalho que a gente tem aí estado há 3 anos. Então, a gente só está vendo o resultado agora, o que é bem legal. Sim. E tem alguma barreira que ainda é muito forte que você considera nesse trabalho de trazer os livros de lá para cá? Alguns. Eu acho que tem a questão realmente de um medo mesmo, assim, de quem é a gente, né? Como é que eu vou entregar o meu livro para você publicar? Eu não conheço essa editora, eu não conheço o trabalho de vocês, de não conhecer, de desconhecer o mercado mesmo brasileiro, porque é um mercado muito diferente, né? Cada mercado tem a sua peculiaridade. Ao mesmo tempo tem uma barreira de linguagem que eu tenho batalhado muito, né? Eu pessoalmente, enquanto CPF, tenho aprendido coreano para também como um sinal de respeito, mesmo que eu não domine a língua, eu acho muito importante as pessoas entenderem que tem um esforço sendo feito, de entender, né, como a gente se relaciona, é um relacionamento diferente, de contato, de conversa, existe, né, maneiras como a gente interage que são diferentes e precisam ser respeitadas. Então, eu acho que tem essa coisa de pesquisar mesmo, de entender, e de às vezes pedir desculpa e falar: eu cometi um erro, não entendi, não é assim que a gente faz. Entender que são negociações e mercados diferentes que operam de maneiras diferentes, inclusive em termos de legislação, a parte burocrática que a gente não fala muito, mas é uma questão também. Então, tem essa dificuldade, sem dúvida, e a gente vai aprendendo. Eu acho que assim como a gente está no mercado de tradução do inglês há muitos anos, a gente está no mercado de tradução do espanhol também há bastante tempo, a gente também vai aprender a estar nesse mercado de tradução e a se relacionar e montar os contatos e conversar. A Ara Cultural também está aqui para ajudar na curadoria. A gente começou nós mesmos fazendo a curadoria desses títulos e apresentando para as editoras coreanas. E aí essas editoras coreanas compram os direitos, ou seja, elas licenciam uma obra coreana para publicar no Brasil. Aí a gente faz essa primeira parte de licenciamento e depois a tradução. Mais recentemente, as editoras brasileiras têm vindo atrás de nós no sentido de buscar tradutores ou então de adquirir títulos que eles têm interesse, caso eles ainda não tenham adquirido. Então esse movimento de a gente apresentar foi o nosso primeiro movimento e agora a gente faz esses dois movimentos, tanto de apresentar quanto de receber demandas de editoras que querem tanto trazer um livro para licenciar quanto para traduzir. Eu tanto entro em contato com as editoras coreanas quanto eu faço a tradução. Aí a professora Yun, ela entra muito mais na parte de conselho da tradução. Então, se eu faço uma tradução, ela vai lá e lê essa tradução comigo e a gente troca para que essa tradução seja aperfeiçoada, no sentido de ficar com um português melhor, no sentido de fluir melhor, mas também no sentido de manter um coreano em alguma medida. Porque essa é uma preocupação nossa também. Por mais que a tradução, a gente queira que algo chegue no leitor brasileiro de uma maneira mais fluida, mais natural, a gente não quer deixar que o estranhamento natural da transição de línguas esteja presente. E os primeiros projetos da Ara foram muito especiais e até chegaram a ser premiados. O primeiro livro que a gente apresentou para uma editora brasileira foi o livro Consegue Ouvir Meu Coração, Ne Maomi Tulinayo, que é da Choara. Esse é um livro-imagem, foi para a editora Caixote, é um livro infantil. E nesse mesmo período, lá em 2020, a editora Companhia das Letrinhas entrou em contato conosco para traduzir um livro, que era da Suzy Lee, que é o Rio, O Cão Preto. Esse livro, inclusive, ganhou o prêmio de melhor tradução para crianças, né, pela FNLIGE, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é o braço brasileiro do IB, que é o órgão internacional que reconhece a literatura infantil no mundo. E hoje em dia, eu posso falar, assim, publicamente, que quem representa a Suzy Lee no Brasil é a Ara Cultural. Então, assim, os livros da Suzy Lee hoje em dia que são negociados para o Brasil são pela Ara Cultural. Então, é mais um motivo de alegria, orgulho e reconhecimento por essa dedicação à obra dessa autora.
A Intrínseca também tem muito orgulho de suas publicações, em especial da coleção Tudo Bem Não Ser Normal, com livros de contos que surgiram no drama de mesmo nome. Olha, esse foi um projeto desses que mora no coração, sabe? Eu assisti, né, o It's Okay to Be Okay, o Tudo Bem Não Ser Normal, e assisto K-drama há anos, assisto esse drama há anos, amo os atores, eu tô muito feliz, porque era o primeiro K-drama que ele ia fazer depois do serviço militar, eu falei, preciso assistir. E foi uma coisa, eu falei, o que que são esses contos? O que que são essas fábulas, sabe? Esses contos de fada tenebrosos, assim, a gente publica o Neil Gaiman. E eu falei, meu Deus, isso é Neil Gaiman na veia. E eu fiquei muito encantada, sabe, assim, com a maneira como a gente vai falar de abandono maternal com um livro, como a gente vai falar de medo, de abandono mesmo, assim, né, de não se sentir bem, a história do cachorro, de amar e ainda ser maltratado. Então, foi muito impactante para mim. E aí eu falei, gente, será que esses livros existem? E aí que entra, acho que, coisas muito importantes no trabalho de aquisição, que é a curiosidade, né, e a vontade de pesquisar. Eu falei, eu vou pesquisar, vou procurar, ver se saiu alguma coisa, né? E aí, de repente, veio num site de venda, assim, os livros em coreano. Eu falei, é isso, a gente vai lançar. A parte mais difícil, acho que foi contextualizar para quem não conhecia e falar assim, olha, você não conhece, mas tem um mundo de gente que conhece, confia, tem um mundo de gente que conhece. Acho que essa foi a parte mais difícil, mas depois que a gente passou por essa barreira, foi lindo, assim, foi. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente fez, de ter trazido It's Okay to Not Be Okay, porque ele é muito especial. Ele vai além, né, do K-drama como um todo, ele é para além dessa história, para além ele não se contém naquilo dali. Ele é muito mais, infelizmente, universal do que ele deveria ser. E o que será que tem influenciado os brasileiros a procurarem por obras coreanas? O que mais tem interessado para que as editoras tenham adquirido obras coreanas e trazido para o Brasil é isso que a gente chama nos estudos coreanos de Hallyu 4.0. Ou seja, as pessoas no mundo, elas estão muito interessadas em saber sobre o que é a sociedade coreana via narrativa. O que é simplesmente ver a narrativa? É um vídeo, às vezes, do Instagram que a pessoa conta uma história rapidamente. Você fazer um tutorial sobre algo, mas contando uma história da Coreia. Então, tudo que envolve narrar um pouco sobre a Coreia, as pessoas têm interesse. E a literatura coreana, ela tem chegado aqui nessa mesma vertente, das pessoas se interessarem sobre o que é a sociedade coreana hoje. Tanto que as obras que têm chegado aqui são todas muito contemporâneas. Recentemente saiu Bem-vindos à Livraria Ryunamdong. Esse livro chegou no Brasil antes de chegar em língua inglesa. E isso é surpreendente, porque chegou no Brasil antes de chegar na língua majoritária para onde a literatura coreana é traduzida. Então, assim, isso diz muito sobre o interesse do público brasileiro de saber sobre Coreia. Então, os clubes de leitura que vão surgindo são dessas pessoas que às vezes curtem um K-pop, às vezes curtem um K-drama, às vezes já estão conhecendo sobre o K-food, mas que querem saber mais sobre a sociedade coreana fora dessas vertentes todas. Então, a literatura tem essa vertente de mostrar um lado da Coreia, que é um lado bem, como é que a gente pode dizer, bem cru, né? E em alguma medida sofrido, real, mas que não deixa de mostrar o que é o hoje fora daquilo que é mostrado nos dramas. Então, assim, os dramas têm um local de mostrar um tipo de sujeito, de personagem. A literatura, ela mostra um sujeito mais real, mais corpo a corpo conosco, com nós leitores. Então, eu acho que esse movimento dos leitores mundiais de querer saber sobre Coreia de uma perspectiva narrativa é o que está... E isso eu estou falando não que as editoras, por exemplo, brasileiras saibam disso, mas eu acho que os leitores brasileiros querem isso. Então eles estão consumindo isso. Então cada vez mais livros vão chegar. Pelo menos pro ano que vem, que eu saiba, e que eu estou envolvido na tradução e revisão, pelo menos mais uns 4 livros de romance vão chegar. Então, assim, a gente não tinha tantos romances saindo anualmente. Esse ano saiu pelo menos uns 4. Isso é, assim, incrível. Eu gostaria muito que esses leitores da Hallyu atual, eles tirem o interesse pela história da Coreia. Porque a história da Coreia, ela precisa ser difundida, eu penso, né? Essa é minha defesa também, como professor também de literatura, né? Eu gostaria muito que quem se interessa por Coreia, por drama,
a quantidade de drama histórico que fica famoso, mas que conta a história muito pouco, sim. E a história da Coreia é milenar, né? Então, se as pessoas se interessarem um pouco mais por história coreana, e tem romances históricos chegando, como a gente tem o Pachinko, tem como Tigres da Neve, são 2 romances históricos que contam muito sobre o que é a história coreana, numa perspectiva que mostra o que é a história coreana. Mas também tem obras clássicas como Hong Il-tong, como também Consta a Tartaruga Dourada, que contam o que era mais ou menos a Coreia na dinastia Joseon. Então, assim, as pessoas se interessarem por isso, muito mais do que só olhar para a sociedade atual, vai espelhar para elas uma Coreia que elas não conhecem, mas que é uma Coreia que está presente na sociedade coreana atual. E é uma Coreia que se eles observarem isso, eles vão entender muito sobre o comportamento das personagens nos dramas, eles vão entender muito sobre a desigualdade social, eles vão entender muito sobre alguns elementos que tem em músicas que eles não entendem e que tá presente em todo lugar. Por exemplo, o clipe lá do BTS, aquele que tem um tigre, que eles têm uns bonecos... Como chama aquele clipe? Idol. Tem um monte de elemento de cultura coreana ali que, às vezes, quem gosta da música não pega. E se você vai atrás da história da cultura coreana, tá lá. Então, assim, você consome aquela música de uma maneira muito mais consciente. E veja que ninguém é obrigado a consumir as coisas de maneira consciente. Mas eu acho interessante perceber como isso é importante para quem canta, para quem cria roteiro de drama, para quem escreve literatura. E isso está presente na literatura coreana contemporânea. Os elementos da história milenar da Coreia estão presentes. Então, como professor, eu gostaria que isso chegasse mais. Como agente, eu adoraria que mais obras que trazem a história da Coreia fossem trazidas para o Brasil no sentido de traduzidas, apresentadas, mas isso é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir aos poucos, porque obra histórica parece que tem um público específico, mas como a gente está nesse momento de pessoas interessadas pela sociedade coreana, numa perspectiva narrativa, por que não apostar nisso também? Então, para o futuro, né, a partir de 2024, quem sabe, eu gostaria muito de que a gente tivesse outras obras coreanas aqui no Brasil, de literatura, outros autores. A gente vê que a gente está vindo cada vez mais autoras mulheres, né? Mas alguns homens estão chegando também. Mas eu gostaria também que outros gêneros chegassem por aqui. Atualmente, a gente sabe que algumas obras de literatura mais... como é que a gente pode dizer, best-sellers estão chegando, mas existem obras de ficção científica, existem obras de literatura queer que existem na Coreia, que poderiam chegar aqui e discutir sobre o que esses gêneros na Coreia e aqui no Brasil. E eu também gostaria muito que outras obras históricas chegassem aqui, especialmente obras sobre mulheres de conforto, como a gente tem Grama, né, da Kim Suk-Kim. A gente poderia ter também outras obras sobre o passado das dinastias, né, algumas obras históricas, né. A gente tem sempre uns pansori muito antigos e que são clássicos presentes na literatura coreana em algum elemento, nem que seja numa frase, nem que seja numa citação, nem que seja num dizer, né? Então eu acho que essas obras também clássicas poderiam chegar aqui, né? Poesias eu sei que estão vindo mais, e eu acho que contos. Ainda que eu saiba que no Brasil conto não seja um forte, mas autores coreanos escrevem muitos contos e os contos são maravilhosos, então eu espero que chegue mais esse tipo de obra aqui no Brasil no futuro. E se depender da Intrínseca, isso não vai demorar muito para acontecer. Perguntei para Thalita se podemos esperar mais títulos coreanos no próximo ano e a resposta foi super positiva. Mas com certeza. Pode. Você pode ter certeza, é uma coisa que a gente tem batalhado muito, mesmo. E de trazer rápido o que dá, né? Sem comprometer a qualidade. É uma tradução que demora mais, a gente tem menos tradutores disponíveis. E é um cuidado da nossa equipe, porque a nossa equipe não domina a língua, então exige um trabalho maior, mas você pode ter certeza, é um objetivo nosso, é um sonho nosso continuar e cada vez mais trazer, como você falou, de diversos gêneros. A gente quer ampliar isso. Falar não só de adulto, mas de jovem, não só de ficção, mas de não ficção, a gente quer ampliar isso o máximo possível. E agora que você já sabe como os livros coreanos chegam ao Brasil, quais obras ler? Bem-vindos à livraria Ryunandong, da escritora Hwan Borum, chegou primeiro em português do que em inglês, mostrando a força das publicações coreanas no mercado literário brasileiro. A obra, lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca, é uma ficção de cura que acompanha a história de uma livraria de bairro que se transforma em um lugar de descanso para as almas feridas.
Para os fãs de séries, foi lançada em 2022 pela plataforma de streaming Apple TV Plus a série Pachinko, estrelada pelo Lee Min-ho e pela Mina Kim. A série é baseada nesse livro da escritora Min Jin Lee, que conta a história de 3 gerações de coreanos imigrantes no Japão do século XX. No Brasil, a obra é publicada pela editora Intrínseca. Amêndoas, livro de Won Pyung-son, chega no Brasil em 2023 pela editora Roku. O livro ganhou muita popularidade entre os fãs de K-pop após ser lido pelos integrantes do BTS. Do gênero ficção para jovens adultos, o livro conta a história de Yoon-jae, um jovem que nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, que é a incapacidade de identificar ou de expressar sentimentos. No entanto, um grande ato de violência muda tudo em sua vida e ele precisará se arriscar para além de sua zona de conforto. E falando em K-pop, falando em BTS, a biografia Beyond the Story acompanha os 10 anos de carreira do grupo que se tornou esse grande fenômeno da música coreana ao redor de todo o mundo. A obra, assinada pelo jornalista Kang Myung-sol, acompanha não só a jornada do próprio BTS desde o início de sua carreira até a sua ascensão mundial, como também aproveita para explicar um pouco sobre como funciona a indústria da música pop coreana. Park Min-gyu, um dos mais inovadores expoentes da literatura coreana, conquistou leitores com a sua escrita criativa marcada por uma linguagem coloquial e elementos fantásticos. Castella, sua obra mais importante, foi publicada no Brasil em 2022 pela editora Martin Claret. Já na área da não-ficção, a minha dica é o livro Quero Morrer, mas no Céu Não Tem Toboki, da escritora Baek Se-hee. Nessa obra sobre saúde mental, publicada aqui no Brasil pela editora Universo dos Livros, acompanhamos reflexões da autora sobre as suas condições de ansiedade e depressão, incluindo relatos sobre as suas sessões com o psiquiatra. Kang-suk Jendri Kim e seus quadrinhos chegaram com força no Brasil pela editora Pipoca Nankin. A graphic novel Grama é baseada na história real das mulheres de conforto e acompanha especificamente a história da coreana Ok Sun Lee, que foi vendida ainda criança para o exército imperial japonês e forçada à escravidão sexual. Kim Ji-yeon, nascido em 1982, livro da escritora Cho Nam-ju, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, mostra a triste realidade dos impactos da desigualdade de gênero na vida das mulheres. A obra também foi adaptada em filme em 2019, com Jang Eun-mi e Gong Yoo no elenco. Para quem gosta de literatura infantil, a obra de Suzy Lee é vastamente publicada aqui no Brasil e a minha dica de leitura é Rio, o Cão Preto. Esse livro conta a história de um cachorro em busca de uma família e de como o amor pode mover montanhas, mares e rios. A obra foi publicada no Brasil pela editora Companhia das Letrinhas. Outra escritora coreana que é a leitura obrigatória no Brasil é a Han Kan. A obra O Livro Branco, publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, é uma história super sensível sobre luto e resiliência humana. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender pelo menos um pouquinho de como é esse longo processo da publicação de um livro coreano aqui no Brasil. Espero também que as recomendações de leitura que eu deixei aqui nesse vídeo possam tocar o seu coração de alguma forma. E se você gostou, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal da Embaixada da República da Coreia para ficar por dentro de mais vídeos produzidos pelos amigos da Embaixada. Até a próxima! E esse foi mais um conteúdo produzido pela Carol, amiga da Embaixada.